A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Irmãos, eu estava lendo a palavra do Senhor nesta tarde e fiz assim alguns questionamentos a Deus acerca de um texto que eu estava lendo sobre a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João. O versículo 9 e o 10 me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, onde Jesus ele respondeu aos seus discípulos: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E lendo o texto sobre a ressurreição de Lázaro, esses dois versículos, eles me chamaram a atenção. Sempre quando a gente está lendo a palavra de Deus, algo nos chama a atenção, porque na verdade a palavra de Deus ela é rica, ela é uma fonte inesgotável, por mais que seja um texto tão conhecido como a ressurreição de Lázaro, mas é um texto muito profundo. E sempre que você vai ler, algo vai te chamar a atenção, principalmente se você ler com atenção mesmo. E lendo, esses dois versículos me chamaram a atenção, né? Porque Jesus ele estava fazendo a obra de Deus por onde passava. E se a gente for ler alguns textos antes desse capítulo, a gente vai ver Jesus, aquele texto do general, que ele chega pedindo ao Senhor que intervisse na vida do seu servo que estava enfermo. E Jesus, ele interviu, ele apenas falou para aquele general: vai, e o teu servo sarará. Porque aquele homem, aquele general, ele era um chefe, ele tinha pessoas ao seu serviço. E ele não achou digno que o Senhor saísse de seus afazeres e fosse ter com o seu servo: não, Senhor, fala apenas uma palavra e eu sei que o meu servo sarará. E assim o Senhor fez. E a partir daquele momento, aquele servo ficou são. E mais adiante a gente se encontra com esse texto de Lázaro, esse texto onde relata a ressurreição de Lázaro, onde algumas pessoas são enviadas por Marta e Maria a Jesus a avisá-lo que Lázaro estava enfermo. Aí eu retorno ao texto do general e questiono: por que Jesus não fez com aqueles homens que trouxeram a notícia de que Lázaro estava doente? Não falou a mesma coisa que falou para o servo daquele general, ou para aquele general. Uma só palavra e Lázaro sararia. Não era necessário que Jesus se deslocasse para ir ter com Lázaro, para orar por ele, pela sua cura. Não era necessário. Assim como é necessário hoje. Nós apenas cremos, oramos e confiamos, e o Senhor ele nos dá, o Senhor ele nos livra, o Senhor ele nos liberta. Só que a ressurreição de Lázaro ele tem um propósito muito profundo. E como eu costumo falar, a preocupação de Jesus sempre foi e sempre será a salvação de almas. Não tem outra explicação, não tem outro objetivo nessa ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro era íntimo de Jesus, era amigo. E se a gente for observar, Jesus, ele diz que vai ver a Lázaro, vai visitar a Lázaro. Mas Lázaro estava doente, a enfermidade de Lázaro era para a morte. Ele não podia esperar. E a Bíblia diz que Jesus ele ficou 2 dias onde ele estava pregando, fazendo a obra do Senhor. Ele ficou 2 dias. E quando Jesus fez aquela obra que era necessária, que ele se dirige para ir ter com Lázaro,
Era muito longe de onde Jesus estava para onde Lázaro estava. E até Jesus chegar lá, completaram-se 4 dias. 4 dias que Lázaro havia falecido. E vem esse texto que me chamou muita atenção. E Jesus, ele fala para os seus discípulos que durante o dia havia 12 horas realmente. E aqueles que andam durante o dia, eles não tropeçam, porque tem a luz do dia que os alumia, que os direciona. A gente enxerga, sabe aonde pisa. E durante a noite, não há essa claridade. Aqui eu entendo, irmãos, eu entendo que o Senhor, ele falava acerca daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão em Jesus, daqueles que tomaram uma decisão em servir ao Senhor. Aquele que anda com Cristo, ele anda na luz, ele não tem como tropeçar. Mas aquele que está à noite, é aquele que está na escuridão, ele está em trevas. Quem está em trevas não tem como se livrar dos abismos da vida. Porque se a gente for analisar a situação que nos encontramos hoje no Brasil, vou colocar especificamente o Brasil, é a nossa realidade, é com isso que convivemos no dia a dia. Quanta destruição, quantas mortes, quantas pessoas morrendo inocentemente, quantas pessoas partindo sem salvação, quantas pessoas que precisavam andar na luz para não tropeçar. Pessoas que são mortas por pessoas que estão nas trevas. E essas pessoas também que são mortas, a maioria delas também andam nas trevas, andam à noite, andam sem a direção de Deus. Aí é onde entra o nosso papel de cristão. O que estamos fazendo para que essas pessoas venham a enxergar a luz do Evangelho, a luz de Cristo? Porque quando Jesus chega em Betânia, quando Jesus sabe que Lázaro está morto, e Jesus deu esse recado para os discípulos. Jesus disse para os discípulos que Lázaro estava morto e ele precisava despertá-lo daquele sono. A preocupação não era com Lázaro. Jesus não estava preocupado com Lázaro, não estava preocupado com Marta, não estava preocupado com Maria. É claro que Jesus era sentimental, ele amava aquela família, e ele sabia que aquela família estava sofrendo pela morte. Jesus sabia, tanto que ele chegou lá e se emocionou, ele chorou quando Maria se joga nos seus pés. Porque Jesus era 100% homem, ele tinha os mesmos sentimentos que você tem. E Jesus se emociona. E essa emoção de Jesus não só é pela dor de Marta e de Maria, de ter perdido seu irmão. Era a dor que Jesus sentia também na alma, em saber que aquelas pessoas que estavam ali não tinham salvação. Aquelas pessoas que estavam chorando, lamentando a morte de Lázaro, precisavam ver o milagre. Não o milagre daquela ressurreição, mas o milagre da ressurreição, da morte eterna para a vida eterna. Porque a preocupação de Jesus era em salvar aquelas pessoas que estavam ali. É tanto que quando Jesus se direciona ao sepulcro, uma multidão o acompanha. Aquela multidão não era formada por discípulos, não. Aquela multidão era formada por aquelas pessoas que estavam ali lamentando a morte de Lázaro. E aquelas pessoas precisavam ver aquele milagre para crer. E eles creram na ressurreição de Jesus. Entendeu? E outra coisa que me chama bastante a atenção nesse texto é que nós não vivemos os milagres que os discípulos viveram. Nós não vivemos como os discípulos estiveram com Jesus, vendo tudo isso acontecer, mas mesmo assim nós cremos. Nós cremos que Jesus ele veio, que ele cumpriu a sua missão na terra. E ele nos deixou uma missão. E a missão é essa, é de pregarmos a sua palavra sem medo.
é de falarmos do seu amor enquanto há dia. Enquanto há uma oportunidade das pessoas que estão em trevas virem para a luz e virem também fazer o que estamos fazendo, anunciar a palavra de Deus, andar na luz. Se a gente passar a assistir às reportagens, às notícias que rodeiam o Brasil, as notícias de violência, de roubo, de estupro, é tanta coisa que tem acontecido. Quando você vai, o pouco que nos passa de informação, ninguém nunca chega a falar, não, essas pessoas eram tementes a Deus, não, essas pessoas estavam na igreja, não. Você pode observar que são pessoas que vivem uma vida dissoluta. São pessoas que vivem exclusivamente para fazer maldade, para matar, para roubar, para destruir. Essa é a missão do diabo. E o diabo tem feito a sua missão muito bem. O diabo ele não se cansa em trabalhar. Ele trabalha 24 horas usando aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que estão andando à noite, que estão andando em trevas, aquelas pessoas que não têm a luz de Cristo, a luz do Evangelho. E para que essas pessoas tenham essa luz, não importa o que iremos enfrentar, não importa a adversidade que iremos enfrentar, porque nós sabemos que nós seremos sim perseguidos. A cada dia que se passa está mais difícil pregar o Evangelho, está mais difícil falar de Jesus. Porque as pessoas eles aproveitam essa oportunidade para dizer que a gente não ama, que a gente não respeita a sua religião, que a gente não respeita as suas crenças. Enquanto isso, o mundo vai desabando em pecado, vai desabando na miséria. Muitos estão partindo sem Cristo, sem salvação, porque eu e você temos negligenciado a vontade de Deus, que é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, não podemos dormir. Não podemos cruzar os braços enquanto milhões e milhões de vidas estão perecendo, indo para o inferno. E essas vidas serão cobradas, o sangue delas serão cobrado de mim, de você, daquele que foi chamado para pregar a palavra de Deus, daquele que foi chamado para falar que Jesus veio para uma missão, que Jesus veio morrer para que nós tivéssemos vida. E não pense que porque você está na igreja, porque você é melhor que os outros, porque você está com a sua salvação garantida, que os outros que fiquem para lá. Lembre-se de uma coisa, é sua responsabilidade. Se você prega, pois pregue com diligência, com amor, com cautela, com sabedoria a palavra de Deus. Se você louva, pois que o seu louvor seja uma mensagem pregada às almas. Se você é envolvido no ministério da oração, pois ore pela nossa nação, ore pelos governantes, ore pelo presidente, ore para que o Senhor venha fazer o impossível, porque no Brasil, só o impossível de Deus para mudar esta situação. Amém? Que o Senhor possa abençoar suas vidas e brevemente estaremos de volta.